Estamos de volta. Hoje conversando com a blogueira Ivone de Oliveira, do blog Gata de Rodas. Ivone, você estava comentando conosco que você abriu sua vida no blog, você se liberou, você disse que abriu até demais, né? Contou tudo da sua vida, você não teve Sim, problema assim de não. esconder nada. Então, é um lençol no varal, não é isso? Um Uhum, lençol branco no isso. varal. Mas em algum momento você teve uma reação preconceituosa dentro do seu próprio blog, algumas pessoas que contestaram, teve discurso de ódio, você chegou a enfrentar essa parada aí que é difícil, porque responder a essas pessoas que têm discurso de ódio, que têm É, preconceito, é difícil. Então, como foi para você é. lidar com isso? Porque eles são ignorantes, né? Uhum, Então, qualquer resposta que você der, o assunto engrossa mais ainda, né? Então, tem que ter exato. uma capacidade, um tato muito forte para lidar com o discurso de ódio. Você enfrentou isso? Sim, né, porque nós vivemos num país onde existe o machismo, onde existe o capacitismo, onde existe a homofobia, a transfobia, né. Então, quando a gente sai da heterocisnormatividade, quando você sai daquele zona de conforto que é aceito pela sociedade e começa a expor o que você o diferente, né, então você é massacrado, sim, eu sou massacrada por ser uma mulher, por ter abertamente a minha orientação sexual e por estar no meio de pessoas LGBT é o que pesa, né, porque existe o tabu da sexualidade da pessoa, não só deficiente, mas também o LGBT. Então, quando a gente se abre falando: "Ah, eu estou me relacionando", o impacto maior foi quando me relacionei recentemente, né, com uma travesti. Isso aí foi um impacto grande, porque eu recebi, assim, tipo, mensagens absurdas, tipo: "Nossa, não basta você ser uma aleijada, uma deficiente, agora uma travesti". Não basta você ser X ou Y e você está fazendo isso, como se eu devesse satisfações da minha vida para qualquer pessoa, sabe. O que a gente vive numa relação dentro de 4 paredes ou qualquer outro lugar que não está, atravessando o desrespeito, não vai dar conta de ninguém. Eu acho que o que precisa é o respeito. Nós sabemos que na internet tem bons conteúdos falando sobre pessoas com Sim. deficiência. Mas ainda você acha que a maioria evita falar sobre a sexualidade da pessoa com deficiência? Sim, né, porque existe o tabu, né, existe também o capacitismo, onde, a gente tem um estereótipo de não bonito, né, de não visto, do não desejado, do não tudo, todas essas coisas bobagens, e e acaba que as pessoas não têm mesmo interesse de falar com a gente, de se aproximar da gente, falar, "Oi, como que você é? Como funciona?", te olhar além da deficiência. Esse ainda é um problema muito grande, é olhar para a gente além da deficiência. Então isso, acaba, nos ainda tendo que romper essas barreiras, né. Então a gente tem muita luta ainda pela frente, então as pessoas ainda não conseguem ter esse olhar. E outra coisa, a vida inteira a gente foi muito terceirizado, né, a pessoa com deficiência sempre foi falado pelo pai, pelos pais, pelos responsáveis, pelos médicos, então voz para a pessoa com deficiência está chegando agora. A rede social ela é uma ferramenta muito boa para isso, para que nós possamos, nós mesmos, falar de nós mesmos, né, porque eu acho que é isso, a gente falta ser ouvido. Então essas redes, tem muitas redes de mulheres com deficiência por aí, meninos também, uma rede conjunta de pessoas com deficiência, colocando voz, porque a gente precisa falar. Qual é a nossa necessidade? Porque às vezes aquela pessoa que está ali cuidando da gente, porque pessoas que precisam de acompanhante e tudo, acho que o que eles estão fazendo é o certo, mas eles não procuram perguntar para a gente se a gente está gostando. Existe essa barreira, esses diálogos. Então, esses diálogos a gente precisa colocar para fora. O que está nos incomodando? O que é que falta melhorar? Então, a gente falta voz. Então, a sexualidade na gente ainda é um peso, porque as pessoas ainda não nos enxergam como mulheres e nem como homens. Então, a gente ainda está no estágio embrião quando se fala de gênero, né? Gênero para pessoa com deficiência. Então coloca a gente tudo como pessoa com deficiência e acabou. Ali esquece que a gente cresce, que a gente envelhece, que a gente tem uma vida normal igual uma Tem pessoa sem vontades? deficiência. Então, tem vontades, É. desejos, O, sabe? você, E que você, você chega a fazer hum, uma medição estatística do seu blog sobre o hum. impacto social, identificação, suporte, acolhimento? Você chega a fazer
uma identificação, uma estatística. Você tem mais acolhimento, mais identificação, mais suporte, mais crítica? Como é que é o retorno que você tem no seu blog? Atualmente, está sendo mais positivo, graças a Deus, né? Tá sendo mais acolhedor, sim, porque a partir do momento que eu estourei a bolha da pessoa com deficiência e mostrar que a gente pode estar ocupando todos os espaços, que a gente pode estar em todos os lugares, que a gente consegue fazer tudo que todo mundo faz. Então, esse impacto veio bom, porque eu tive um acolhimento muito grande do movimento LGBT+, sabe? Então, essas pessoas começaram a me ver, porque eles já sofrem o preconceito, só que eles nos veem como normal, isso que é o bacana da história, que eles não conseguem ver com aquele olhar de doente, do coitadinho. Eles conversam com a gente olho no olho, e a partir daí eles começaram a me convidar, pessoas LGBTs, começaram a me convidar para fazer rodas de conversa, palestras, mas dentro de escolas, que é o lugar que a gente tem que falar muito dentro de uma escola, começar a falar empresas, que a gente tem que conversar muito com empresas. Então, essas pessoas LGBT que estão me tirando desse nicho fechado ainda da pessoa com deficiência. Então, eu acabei levando isso para outros lugares. Então, a rede cresceu. Então, o blog ele já está mais profissional do que aquele blog para eu contar minha rotina do meu dia a dia. Então, ele já está numa fase de transformação. Tem pessoas que já não falam mais blog. Fala assim, Ivone, você tem um projeto Gata de Rodas. Tá. Isso ainda não vejo como projeto, né? Mas Então você construindo. considera que é um desafio duplo ser Muito. LGBT e deficiente no Brasil e no mundo, né? Não é só no Brasil. Porque a gente começa a falar, no Brasil, coisa ruim. Não é no Brasil, é no mundo, de uma maneira geral. E a gente tem que se mostrar duas coisas, que é um problema social, que é um encontro social, e mostrar de uma forma leve, tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem. Existe um preconceito na sociedade que liga a pessoa com deficiência a não ter vontades sexuais, ela ser assexuada, né? Dizer assim, como é que faz para mostrar para essas pessoas, mostrar para a sociedade, de uma maneira geral, insistir nesse assunto, que ela possui uma vida ativa, que ela tem os direitos dela, como você insiste isso no seu blog? Muito, porque eu teve um momento na minha vida que eu precisei falar sobre as questões, porque assim, quando você é infantilizada, você não tem autonomia, não tem poder de decisão em lugar nenhum, né? E Então vira um círculo. desmistificar isso é difícil, né? Isso. Então eu tive que construir isso, eu comecei a minha militância individual dentro da minha casa, para depois externar para a sociedade, né? Então, eu tive que colocar, olha, quando eu fui na adolescência, não tive aquelas orientações que precisam ser dadas para o adolescente sobre prevenção, sobre cuidados para a gravidez. Isso tudo não foi me passado, porque acreditavam que eu não precisava disso, porque eu não era um ser desejável, que eu não ia casar, que eu não ia constituir família. E isso foi ruim para mim, né? Porque o preconceito é muito grande. E se você... Aí eu passei aquela fase de não ir ao médico, vamos dizer um português claro, um ginecologista, né? Vamos para a parte mais séria da coisa. E aquilo foi um incômodo para mim, porque eu fui a primeira vez ao ginecologista com 40 anos, mesmo já tendo uma vida ativa sexual. Então, que cuidado que eu fui para minha primeira relação, usar camisinha, porque eu vi num programa de televisão, porque ninguém me orientou. Talvez se eu não tivesse passado naquele canal... Que a família achava que você não era capaz. Exatamente. E quando eu fui para o ginecologista, ter os meus primeiros cuidados com a saúde sexual, aí vem lá, fez uma mamografia e estava eu constando com um nódulo na mama. Nada a ver com questões sexual. E se eu nunca tivesse ido ao médico, porque achava que eu não precisava, porque ir ao ginecologista é só porque tem sexualidade, sexo ativo. Não é então, sempre assim, vamos não é aproveitar o nosso espaço aqui e pegar um pedacinho do seu blog e colocar aqui, nós dois conversando. Precisamos informar as famílias das pessoas com deficiência que as pessoas com deficiência precisam de instruções sobre a questão da sexualidade, porque uma hora, queira a família ou não, ela vai fazer as suas experiências. Então, é bom que ela tenha conhecimento. Sim. As famílias têm que se conscientizar disso. E é igual ao adolescente, os pais
tenta controlar, você não faz isso. Eles fazem. E a pessoa com deficiência dá um jeito e faz também. Não é diferente. Sempre tem um amigo que te apoia para te levar para a rua. Sempre vai ter alguém para te ajudar para fazer as suas coisas normais. Então, não precisa esse tabu. E precisa ser essa discussão dentro de casa. Então, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa ser orientado. Porque se não for orientado, vai fazer do mesmo jeito, gente. É a mesma coisa de um adolescente rebelde, você entendeu? É a mesma coisa. A gente vai fazer. Então, a gente precisa ver que essas pessoas, elas crescem, que elas precisam de cuidados, principalmente da saúde. Porque as pessoas imaginam que uma pessoa com deficiência não pega um HIV, uma doença sexualmente transmissível. Pega, gente, é igual todo mundo. Nós não estamos imunes a essas doenças. Não estamos. Só que se a pessoa não é orientada, não é informada, isso gera um grave problema. Tanto que não existe muitas clínicas ginecológicas acessíveis à mulher com deficiência. Você acha que as pessoas que não têm a tipo de deficiência aparente, porque todos têm deficiência, né? Tem Sim, deficiência de sim, sim. caráter, deficiências de Sim. sentimento, todos têm alguma Essa é a deficiência. pior. Mas aqueles que não têm uma deficiência aparente, você acha que eles resistem mais a ter uma relação amorosa com um deficiente? Olha, eu acho que assim vai da pessoa que ele está se relacionando, porque eu não vou ser hipócrita de falar que todas as pessoas com deficiência são uau, né? São maravilhosas no diálogo. Tudo depende da pessoa, depende da pessoa com deficiência. Se eu estiver disposta a me relacionar, eu vou lutar por aquilo. Eu vou mostrar o meu melhor para aquela outra pessoa que não é deficiente. Então tem que partir dos dois lados também. Porque não adianta você colocar numa rede social, você ter coragem de namorar com uma pessoa com deficiência. Eu ouço muito isso. Muitas frases de deficiente falando isso. Gente, para, não fala isso. Se É, mostra, se coloca. Porque quando você coloca isso, você já está se colocando para baixo. Você certo. namoraria com uma pessoa com deficiência? Não, eu não namoraria. Se um deficiente falar para mim, eu como sou cadeirante também, chegar em mim e falar isso, eu não aceito. Meu, Sim. vamos para a conversa, vamos para o diálogo, Então, a pessoa com deficiência, ela também tem que começar a se abrir para isso. Eu entendo que elas colocam na cabeça que as pessoas só vão olhar para as pessoas bonitas, né? Vamos A- discutir isso aqui e ver quem tem mais argumento, né? Sim, vamos no diálogo. Já que a beleza não está contando muito, vamos num bom papo. Ô, Eu Ivone, acho que é esse o caminho. eu agradeço bastante a sua participação. Só me dá os endereços que o pessoal pode te achar aí na internet. Bom, nas redes sociais eu estou no Facebook, Instagram, Twitter como Gata de Rodas, LinkedIn também, Gata de Rodas, e o blog é o gataderodas.com. Aí lá vocês encontram tudo, pode perguntar tudo, que eu também estou aberta para responder a todos, tirar dúvidas sobre a pessoa com deficiência, seja ela LGBT ou não, e falar sobre acessibilidade também, que é muito importante. Então a gente tem que derrubar esse capacitismo, né, que nos trava, né, que nos amarra. Legal, obrigado pela sua participação e obrigado pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada, eu que agradeço o convite e estar aqui passando um pouquinho da Gata de Rosas, quem é ela? Obrigada, gente. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.